Pegue a conta e saia. O proprietário jogou algumas notas na mesa. Todos sabem que este cliente precisa ser tratado com cuidado e é sempre a mesma coisa. Mas, por favor, me escute. Você viu como foi? Aurora tentou justificar seu comportamento. Mas o proprietário não quis ouvir nada e apontou para a porta. Aurora suspirou e deixou o escritório. Esse foi o fim de todas as suas esperanças. Não, em outra situação, ela rapidamente encontraria um novo emprego e esqueceria este incidente desagradável. Mas a vida de sua filha estava em jogo, e ela teria que trabalhar longas horas no novo emprego para fazer o que desejava. Além disso, seu chefe provavelmente a colocaria na lista negra, e ela não seria contratada em nenhum restaurante da cidade, e Aurora não poderia fazer outro trabalho além de ser garçonete. Se ela não tivesse desistido da faculdade e conseguido uma boa provisão, não teria que suportar todas essas humilhações agora. Mas as coisas não saíram como ela havia sonhado uma vez. Aurora se saiu muito bem na escola e entrou na faculdade facilmente. Ela vivia modestamente com sua mãe e, no segundo ano, Aurora se apaixonou por seu colega Francisco, que a pediu em casamento quase imediatamente. Aurora estava loucamente feliz. Ela amava Francisco, e ele estava determinado a se casar com ela. Além disso, Aurora já estava carregando sua filha, Marcelina, sob seu coração, e apenas sua mãe chorou quando soube do casamento iminente de sua filha. Querida, por que tanta pressa? Sem profissão, sem lugar para morar. Você deveria terminar sua educação primeiro e depois começar uma família. Mas nós nos amamos. Mãe, tudo vai ficar bem. Nós vamos nos virar. Aurora tranquilizou. Mas sua mãe estava certa. Aurora não conseguiu continuar seus estudos na faculdade porque Marcelina não tinha nem 6 meses de idade quando Aurora percebeu que estava grávida novamente. E Francisco não era de nenhuma ajuda para a família. Sim, ele amava Aurora e Marcelina, mas diante das tarefas domésticas e da necessidade de ganhar dinheiro por conta própria, ele de alguma forma rapidamente desapareceu. Tudo terminou com o fato de que, ao descobrir sobre o segundo filho, os nervos de Francisco não aguentaram e, cansado da vida adulta, ele voltou para seus pais, deixando Aurora grávida sozinha com uma criança pequena nos braços. Claro, sua mãe ajudou Aurora, mas o modesto salário de enfermeira mal era suficiente para as necessidades básicas. Alguns meses após dar à luz seu filho Tarcísio, Aurora começou a procurar um emprego com um horário conveniente. O trabalho por turnos como garçonete se adequava bem a Aurora, e ela e sua mãe se revezavam na babá de Dern, inicialmente. Uma amiga ajudou Aurora a conseguir um emprego em um café perto de sua casa, onde trabalhou. Mas logo Aurora teve que procurar outro emprego. O motivo era banal. O proprietário do lugar começou a flertar com Aurora, o que ela absolutamente não gostava, e pelo mesmo motivo ela teve que encontrar outro emprego em seu terceiro trabalho. O chefe não a assediava, mas ela era multada por cada erro e quase nada sobrava do seu salário. E então Aurora teve sorte. Ela foi inesperadamente contratada em um bom restaurante. Tinha um bom salário, muitas gorjetas e um chefe rigoroso, mas justo. O único problema era uma das clientes, uma mulher idosa magnificamente vestida e extravagantemente adornada com joias, arrogante e de temperamento desagradável. Infelizmente, a senhora Dolores era uma das clientes especiais do restaurante, e o chefe exigia um nível impecável de serviço de seus subordinados e não perdoava nem o menor erro. No seu primeiro dia de trabalho, Aurora testemunhou um altercado entre a mulher idosa e uma das garçonetes. A mulher estava claramente de mau humor, reclamando de tudo. O café estava frio, o sabor estava errado, e então ela supostamente encontrou um cabelo no pires. E, no final, a garçonete perdeu o emprego. E por que ela vem aqui o tempo todo? Aurora perguntou aos colegas de trabalho. Provavelmente não tem com quem brigar em casa. É por isso que ela vem aqui todos os dias. Ela parece ser parente do nosso chefe, então ele se esforça ao máximo e nós só temos problemas por causa dela. Então, esteja ciente, da próxima vez você estará nesse lote também.
A princípio, Aurora não entendeu do que se tratava. E então ela aprendeu que havia um costume entre os garçons no restaurante. Quando a senhora Dolores aparecia, eles tiravam palitos para ver quem a serviria. Embora na maioria das vezes terminasse com uma repreensão severa e apenas 2 garçonetes jamais foram demitidas por causa dessa mulher. Ninguém queria sofrer mais humilhações nos 3 anos em que Aurora trabalhou no restaurante. Ela teve alguns confrontos curtos, mas todos foram gerenciados sem acusações sérias. Mas naquele dia fatídico, justo quando Aurora estava prestes a se aproximar do seu chefe com um pedido essencial, a senhora Dolores veio ao restaurante em um humor extremamente sombrio. E Aurora, por acaso, teve que atendê-la sob os olhares encorajadores de seus colegas de trabalho. Ela colocou o sorriso mais benevolente e foi até a mesa onde a senhora Dolores estava sentada. A princípio, a mulher caprichosa pediu para ver o menu onde o conteúdo calórico de cada prato era indicado, mas Aurora estava preparada para este pedido. Após cumprir o pedido, ela ofereceu à senhora uma degustação do prato do dia, mas a cliente rejeitou-a bruscamente. Posso escolher o que quero sozinha e não preciso do seu conselho. Traga-me um bife ao ponto para mal e uma salada grega. E antes disso, um latte com leite de amêndoa. Rápido. Não tenho muito tempo. Aurora trouxe a bebida para a cliente insatisfeita em velocidade relâmpago e foi a uma mesa próxima para pegar outro pedido. Aurora ouviu a voz insatisfeita da senhora Dolores. O que é isso? Isso é leite de amêndoa? Ei, garota, estou falando com você. Aurora se virou para a senhora Dolores, preparada para um dilúvio de indignação. Mas ela já estava chamando o administrador. Ele lutou, Aurora sabia. O chefe veio até a mesa e imediatamente começou a atender a mulher, ordenando que Aurora substituísse a bebida e trouxesse uma sobremesa especial como um pedido de desculpas. Aurora rapidamente executou os pedidos para agradar a cliente, mas sem sucesso. Garota, tire todos esses pratos de lixo da minha mesa já. Gritou a mulher, medindo Aurora com um olhar de desprezo. Aurora começou a recolher os pratos apressadamente na bandeja e estava prestes a sair, mas de repente tropeçou e derrubou. E alguns pratos escorregaram para o chão, pegando a manga da senhora Dolores e sujando seu traje caro. Como você ousa? Gritou a mulher. Você está tentando se vingar de mim? Miserável, pode considerar que acabou de trabalhar aqui, e farei de tudo para garantir que você não trabalhe em lugar algum, nem mesmo como faxineira. O chefe correu para o barulho e viu o que havia acontecido. Ele imediatamente mandou Aurora para o seu escritório e ficou para resolver o conflito. Foi assim que Aurora perdeu o emprego, do qual a vida de sua filha poderia depender. Quando Aurora chegou em casa, sua mãe imediatamente adivinhou que a filha tinha más notícias. Bem, não deu certo. Sua mãe perguntou com simpatia. Pior, fui demitida por causa daquela cliente histérica. Lembra que te disse que deveria ter batido nela com a bandeja uma última vez? De qualquer forma, me demitiram. Vamos lá, que Deus a ajude. Está tudo bem. Vamos nos virar. Farei qualquer coisa pela Marcelina e você vai encontrar um emprego. Não se preocupe. Mas o que mais preocupava a Aurora era a saúde de sua pequena filha. Marcelina nasceu perfeitamente saudável e se desenvolveu normalmente. Mas alguns anos antes, Aurora notou que a menina havia se tornado pálida e às vezes tinha hematomas mesmo após pequenas quedas. Um dia, durante um jogo no parquinho, seu nariz começou a sangrar. E Aurora ficou seriamente preocupada. Marcelina foi examinada e o diagnóstico foi chocante. Leuquimia. Os médicos os tranquilizaram que, com tratamento caro, havia uma chance de salvação. E boa, por sinal. E onde uma enfermeira e uma garçonete conseguiriam esse tipo de dinheiro? As mulheres se recusaram a desistir e começaram a contatar diversas organizações voluntárias, amigos e parentes, juntando a soma necessária. Elas conseguiram coletar a maior parte. Mas ainda faltava muito. Então, Aurora decidiu pedir ajuda ao proprietário do restaurante. Ela não estava certa do sucesso, mas pelo menos havia uma chance.
E por causa da senhora Dolores, ela a perdeu. Além disso, Aurora não conseguia encontrar um emprego como garçonete. Aconteceu que alguém filmou o escândalo com a senhora Dolores em seu telefone e colocou na internet. Mas o vídeo não incluía os gritos e acusações injustas da cliente, mostrando apenas uma garçonete desajeitada, derrubando pratos em uma mulher idosa. O vídeo imediatamente se tornou viral, e essa popularidade jogou contra a Aurora. Muitos proprietários de cafés e restaurantes na cidade viram o vídeo, e assim até o restaurante de menor grau estava fora de alcance para ela como garçonete. Ela só conseguiu emprego como lavadora de pratos e faxineira, mas em vários lugares de uma vez. Assim, Aurora não perdeu salário, mas todo o tempo gasto no trabalho. A mãe de Aurora cuidava do pequeno Tarcísio e do tratamento de Marcelina. Após 6 meses, o caro tratamento de Marcelina valeu a pena, e a menina, felizmente, começou a se recuperar. Sim, Aurora trabalhou duro, mas vendo como Marcelina melhorava a cada dia, sua força aumentava e as dificuldades eram muito mais fáceis de suportar. Sim, ela ainda tinha que trabalhar duro para pagar o empréstimo da dívida, mas Aurora e sua mãe estavam prontas para as dificuldades e tentavam se apoiar, protegendo-as de problemas desnecessários. Aurora tentava descansar pelo menos de vez em quando e frequentemente caminhava para casa depois do trabalho. Era tudo o que ela podia pagar agora. Era primavera lá fora. A natureza estava voltando à vida, e ela sonhava que um dia haveria mudanças em sua vida também. Enquanto caminhava distraída pela rua e contemplava, ela não percebeu como chegou ao mesmo restaurante do qual teve que sair em desgraça. Ela ficou por um tempo e estava prestes a ir embora, mas de repente notou algo brilhando na grama. Ela se abaixou e viu um lindo pingente de ouro decorado com pedras preciosas. Aurora colocou o achado no bolso e apressou-se para casa. Em casa, depois de colocar as crianças na cama, ela olhou bem para a joia e suspirou, pensando que nunca teria um pingente tão bonito. Ela não pretendia ficar com uma peça tão cara para si e começou a pensar no que fazer com ela a seguir. Decidiu de imediato que seria inútil levá-la a uma casa de penhores, pois eles não pagam muito. E então Aurora imaginou que talvez alguma senhora idosa a tivesse perdido e agora estivesse preocupada. Como resultado, Aurora decidiu anunciar para encontrar o dono e, então, se quisessem agradecê-la, ela não se importaria. Mas se não, tudo bem. Aurora postou informações sobre o pingente em um grupo especial de rede social e imediatamente começou a receber ligações de supostos donos da joia, mas nenhum deles conseguiu descrever sua joia perdida. Cansada de conversas vazias, Aurora já queria remover o anúncio, mas não teve tempo porque a próxima mulher que ligou se mostrou ser a dona. Ela não apenas descreveu o pingente o mais precisamente possível, mas também disse que ele podia ser aberto e dentro deveria haver uma foto em preto e branco e a inscrição Uma Vida, um Amor Charlotte e Benjamin. Aurora percebeu que o pingente realmente pertencia à mulher. Ela perguntou como poderia entregá-lo, e a mulher, chorando, pediu a Aurora para deixá-lo em sua casa. Ela explicou que estava doente e não podia sair de casa com frequência. Aurora sentiu pena da idosa e concordou, mesmo que ela morasse do outro lado da cidade. O bairro onde Aurora chegou era considerado prestigiado, e a casa onde a mulher morava ainda mais. Aurora pensou com irritação que a dona de tal lugar poderia ter contratado alguém para ir buscar o pingente e se envergonhou por tal envolvimento excessivo. Mas não era só isso. Quando a porta se abriu, Aurora ficou surpresa ao ver a senhora Dolores diante dela. Sim, essa mulher parecia muito mais modesta agora em seu traje caseiro. Sem joias e sem expressão altiva no rosto, mas era ela. Olá, minha querida. Entre, disse a mulher, animada. Aurora se sentiu desconfortável por ter se deslocado até lá por essa mulher. Mas ela se superou e, tirando o pingente do bolso, entregou-o à dona. A idosa beijou a joia e olhou para Aurora com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, minha querida. Você não faz ideia do que fez por mim. Este pingente foi um presente de casamento do meu marido, ele não era rico e teve muita dificuldade para conseguir tal presente. Ele morreu há 9 anos, e eu vivo sozinha.
e este pingente significa muito para mim. A senhora Dolores convidou Aurora para sentar-se e tomar um café enquanto continuava a olhar reverentemente para seu pingente e falar sobre os dias de sua juventude. Então, ela de repente se animou e, lembrando que Aurora deveria ser agradecida, ofereceu-lhe um anel caro, tirando-o diretamente do dedo. Mas a garota recusou. Não fiz isso por isso. Claro. Mas ainda assim, boas ações devem ser recompensadas. E isso acontecerá. Acredite, não por mim, mas pelo destino. Ela queria dizer algo mais, mas Aurora estava farta do fluxo de sua bondade suposta e, pedindo desculpas, disse que tinha que ir para casa. A senhora Dolores agradeceu Aurora mais uma vez e ofereceu-se para pelo menos pagar um táxi para casa. Aurora concordou e apressou-se a sair, secretamente contente que a idosa não a tivesse reconhecido. Ela não temia novas repreensões. Apenas ficaria envergonhada pela senhora Dolores. Verificou-se que, em seu ambiente doméstico, ela era uma mulher comum e simpática que, talvez por sua tristeza pelo marido falecido, se transformava em uma pessoa malvada ao sair para o mundo. Uma vez no táxi, Aurora gradualmente se acalmou e decidiu que era melhor esquecer essa história. E a senhora Dolores, porque ela nunca veria essa mulher novamente. E ela não tinha mais raiva dela há muito tempo. Além disso, a jovem preocupava-se com muitas outras questões. Então, por que gastar energia com tais ninharias? Para a surpresa de Aurora, sua vida começou a mudar rapidamente após este incidente. Alguns dias depois de ter retornado da casa da senhora Dolores, ela recebeu uma ligação de um restaurante bem conhecido na cidade que lhe ofereceu um emprego como administradora. Aurora ficou muito surpresa porque havia postado um currículo no site para a posição de garçonete, mas a mulher do outro lado da linha explicou que o gerente gostou do currículo e que havia decidido que Aurora era mais adequada para a posição de administradora. Era difícil acreditar em sua sorte. Aurora até pensou que houvesse algum engano ou alguma brincadeira tola, mas ainda assim decidiu ir para a entrevista. E se o destino finalmente tivesse sorrido para ela? Chegando no horário marcado, ela descobriu que não era um engano. Ao ouvir sobre o salário, Aurora entendeu que o destino realmente estava a seu favor e decidiu não perder a chance. Alguns dias depois, ela começou a trabalhar. Claro, ela não tinha tal experiência, mas havia trabalhado como garçonete por muito tempo e sabia o que era exigido dos gerentes e sua mente flexível, observação e desejo de trabalhar fizeram sua parte. A mulher sabia como se comunicar não apenas com os visitantes, mas também com os funcionários. Portanto, a gestão não tinha perguntas para ela, mas então outros eventos incríveis começaram a acontecer. Inesperadamente, o ex-marido de Aurora, Francisco, apareceu tendo fugido antes do nascimento de seu filho Tarcísio. Ela sabia que ele havia se casado novamente, ido para algum lugar distante e, mesmo após a notícia da doença de sua filha, nunca apareceu. Seus pais, claro, os ajudaram e deram algum dinheiro para o tratamento, mas em dívida, que deveria ter sido paga há muito tempo e agora, de repente, Francisco apareceu na porta de novo com presentes para as crianças com um olhar penitente. Ele pediu desculpas por seu comportamento. Ele tentou explicar, confuso, que teve que ir para o México com sua esposa, que não podia visitar sua filha e agora, quando ela o traiu, ele percebeu o quanto havia errado em relação a Aurora e seus filhos. Tudo bem, Francisco, chega. Não estou interessada em todos esses detalhes. Obrigada pelos presentes, mas o que você quer de mim? Aurora. Eu não quero nada. Eu só vim te dizer que você não precisa pagar a dívida aos meus pais. Eu vou pagar tudo e também pagar pensão alimentícia por todos os anos. Bem, talvez não imediatamente, mas eu vou. Só por favor, me deixe ver meus filhos. Francisco. Claro que eles são seus filhos, especialmente porque eles já perguntaram várias vezes sobre o pai. Na verdade, Aurora estava feliz. A dívida dos pais de Francisco a incomodava. Então, sua sugestão de pagá-la por conta própria era bem-vinda. E a pensão alimentícia ajudaria a fechar o empréstimo. Claro, retomar o relacionamento estava fora de questão.
Seus sentimentos haviam desaparecido há muito tempo. Mas após suas declarações, a dor e o ressentimento que a atormentavam todos esses anos diminuíram um pouco, especialmente porque a vida pessoal de Aurora estava prestes a mudar. Um homem bonito frequentemente vinha almoçar no restaurante onde Aurora trabalhava. Seu nome era Samuel e Aurora imediatamente percebeu que ele prestava atenção nela, embora ela estivesse muito satisfeita, sabia que tinha poucas chances como uma mulher divorciada com 2 filhos. Quem iria querer assumir a responsabilidade pelos filhos de outro homem que precisavam ser criados, alimentados e vestidos? Não, Aurora estava ciente de que um homem como Samuel não era para ela. Ela tinha certeza de que, mesmo que ele realmente gostasse muito dela, assim que soubesse sobre seus filhos, ele desapareceria imediatamente do horizonte. E Aurora decidiu adiar sua vida pessoal para tempos melhores e tentar evitar ser vista por Samuel, mas aparentemente Aurora realmente conquistou o coração de Samuel, porque ele decidiu se familiarizar com ela fora do horário de trabalho. Ele a abordou depois do trabalho, se apresentou e disse diretamente que queria conhecê-la. Deve ser bobo te convidar para um restaurante, disse Samuel com um sorriso. Aurora sorriu de volta e disse: prazer em conhecer você, Samuel, mas eu tenho que correr para casa. Meus filhos estão me esperando. E quantos você tem? Samuel perguntou com um olhar malicioso, provavelmente pensando que Aurora estava brincando. Ao saber que eram 2, Samuel pensou por um segundo e depois riu alegremente. Então isso faz diferença. Você está em restaurantes quase todos os dias, e eles provavelmente muito mais raramente. Por que não saímos todos para jantar em algum lugar ou apenas dar um passeio no parque? Veja como o tempo está ótimo. Aurora não esperava tal reação e, inicialmente, quis recusar, mas pensou melhor e decidiu aceitar, especialmente porque havia prometido às crianças ir aos brinquedos no parque há muito tempo. Aurora ficou surpresa com a facilidade com que conseguia se comunicar com Samuel. Não fazia muito tempo, eles nem se conheciam. E agora ela estava pronta para apresentá-lo aos seus filhos e à sua mãe, e o mais incrível era que ele também estava pronto para esse encontro. E ela de repente pensou que talvez isso fosse o amor à primeira vista sobre o qual tantos falam. E realmente era. Ela e Samuel se apaixonaram e passaram muito tempo juntos. E as crianças se acostumaram com Samuel mais rápido do que com o próprio pai. E até a mãe de Aurora aprovou a escolha da filha. Ela percebeu imediatamente que Samuel era um homem confiável, já que ele encontrou tal contato com as crianças, enquanto ela nunca realmente gostou de Francisco. 6 meses depois, Samuel pediu Aurora em casamento e ela aceitou com prazer. As dívidas foram pagas. A vida se ajeitou e os jovens começaram a preparar o casamento. Eles já eram bastante bem-sucedidos e ocupavam uma posição estável na sociedade. Então, decidiram não economizar no casamento e organizar uma verdadeira celebração com a qual Aurora havia sonhado há tanto tempo. Afinal, a primeira vez que se casou foi quando ainda estava na faculdade. E então tudo foi meio apressado e caótico. E agora ela queria um casamento bonito. E Samuel concordava plenamente com ela. O casamento foi maravilhoso. Havia muitos convidados, flores e presentes. Aurora, que acabará de passar por muitos problemas, encontrou sua felicidade. E tudo isso aconteceu graças à sua resiliência, otimismo e não sem a ajuda de pessoas boas, como pensava a noiva. Claro, a principal ajudante na vida foi sua mãe. Mas, como se viu, ela tinha outros benfeitores também. Ficou claro quando Aurora recebeu outro presente. Era uma pequena cesta com violetas vivas no fundo da qual havia uma pequena caixa. Dentro dela, Aurora encontrou um belo pingente exatamente como aquele que ela havia devolvido uma vez à Senhora Dolores. Havia também um bilhete anexado ao presente no qual a idosa parabenizava sinceramente o jovem casal e desejava-lhes muitos anos de felicidade e amor, e também informava que este pingente foi feito sob encomenda em memória daquela peça de joalheria que Aurora certamente se lembraria. Sim, era surpreendente, mas no espírito do caráter da Senhora Dolores, todo esse tempo, ela não se fez conhecida de maneira alguma.
Mas ela realmente havia reconhecido Aurora naquele mesmo dia. Aparentemente, Aurora conseguiu o emprego de administradora com o envolvimento de uma influente mulher mais velha todo esse tempo. Ela esteve por perto, tomando parte invisível na vida de Aurora, nunca perdendo-a de vista por um instante. Devo ir até ela e agradecer, pensou Aurora. Talvez essa mulher infeliz e solitária, sofrendo após a morte de seu único amado, esteja esperando por isso. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.